Lançado em 1989, Indiana Jones e a Última Cruzada trouxe tudo de volta. A aventura, o humor, a sensação de que a qualquer momento algo estava prestes a dar muito errado para todos os envolvidos. Dirigido por Steven Spielberg e produzido por George Lucas, o filme é estrelado por Harrison Ford como Indiana Jones, arqueólogo, professor e péssimo tomador de decisões, ao lado de Sean Connery como seu pai, Henry Jones, e como Denholm Elliott, Alison Doody e John Rhys Davies completando o elenco. O resultado final na tela foi a sensação de que a franquia estava de volta aos seus melhores momentos. Hoje, vamos listar 15 curiosidades sobre Indiana Jones e a Última Cruzada que você provavelmente nunca soube. Fique por aqui para o primeiro lugar, porque o artefato mais poderoso de todo o filme, o objeto pelo qual todos os nazistas na Europa estavam dispostos a morrer, foi deliberadamente projetado para se parecer com algo que você encontraria em um brechó por $50. Sam, icônico mesmo. Antes de começarmos, clique no botão gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo para mais pessoas que ainda consideram o Fedora uma escolha de moda legítima. Escolha ousada. Muito bem, vamos encontrar esse santo graal. O pai de Indy mal tinha idade suficiente para ser pai dele. Sean Connery interpretou Henry Jones pai com toda a intensidade de um homem que havia guardado ressentimentos silenciosos contra as pessoas por décadas. Uma energia muito específica na tela. O abismo geracional entre pai e filho pareceu completamente crível. É claro que Connery tinha 58 anos e Harrison Ford, 46, uma diferença de 12 anos. Não se tratava de pai e filho, eram dois homens, uma barba e uma dinâmica muito convincente. Para reforçar essa ilusão, Connery fez algumas escolhas deliberadas. Abandonou a peruca que usava em seus filmes há anos. Ele abraçou o cinza com unhas e dentes e se dedicou completamente a parecer um homem que passou 4 décadas cercado por manuscritos antigos e com zero paciência para bobagens. E funcionou, sem anotações. Ford, ainda barbeado e resolvendo cada problema com determinação, parecia pertencer à geração mais jovem por padrão. Ok, em termos relativos, ele mal era. O roteiro fez todo o trabalho pesado. O calouro constante, a arrogância acadêmica, as discussões que pareciam menos diálogos e mais como 40 anos de frustração não resolvida finalmente vindo à tona. Connery interpretou a desaprovação com tanta naturalidade que o público em nenhum momento parou para fazer as contas. E, felizmente, 2 anos, uma barba e um par de óculos redondos eliminaram completamente qualquer motivo para questionar isso. Isso é uma aula magistral de elenco ou a prova de que uma boa atitude pode superar quase tudo. Provavelmente ambos. Eles construíram o Templo do Graal de verdade e depois começaram a destruí-lo. O colapso do Templo do Graal que encerra a Última Cruzada carrega um peso que efeitos especiais puramente visuais raramente conseguem transmitir. A produção construiu tudo e depois projetou para que desmoronasse sob comando. Porque, é claro, eles fizeram isso. O interior era um cenário construído em escala real, com o tipo de detalhe geralmente reservado para algo feito para durar. A equipe equipou a estrutura com sistemas hidráulicos projetados para deslocar fisicamente o piso, rachar seções e simular o colapso de uma estrutura. Tudo isso enquanto as câmeras filmavam e os atores atuavam lá dentro. Sam, uma produção cinematográfica totalmente normal. O sistema hidráulico podia ser reiniciado entre as tomadas. A equipe levava cerca de 20 minutos para retornar tudo à posição inicial e preencher as rachaduras com gesso fresco antes da próxima tomada. A construção do cenário levou 6 semanas, sustentado por 24 metros de sistema hidráulico e 10 cardans. Tudo foi construído especificamente para ser desmontado durante as filmagens. O cenário foi projetado para ser quebrado e reconstruído repetidamente até que cada tomada fosse perfeita. A tomada do cálice atingindo o chão, provocando a primeira rachadura, provou ser muito difícil para o cenário em tamanho real e foi transferida para a equipe de produção em miniatura. Para os momentos mais impactantes, como o abismo que se abre sob os personagens, a produção utilizou miniaturas adicionais, algo que o cenário em tamanho real não conseguiu fazer. Por causa disso, o final parece fisicamente instável do primeiro ao último fotograma. O ambiente se apresenta como genuinamente instável, porque a produção construiu deliberadamente um que fosse, de forma controlada, de fato instável. Genial! 5 palavras que quebraram toda a sequência.
Há um momento no castelo Brunwald em que Indy e seu pai estão amarrados juntos e Indy acaba de descobrir que Elsa trabalha para os nazistas. Ele se vira para o pai e faz a pergunta óbvia. Como você sabia? A cena foi escrita para manter a tensão. Como você sabia que ela era nazista? Sean Connery tinha outras ideias. Sem qualquer aviso, Connery olhou para Harrison Ford e disse 5 palavras que ninguém no set esperava. Ela fala dormindo. A implicação caiu como uma granada. A reação de surpresa de Harrison Ford foi completamente genuína, porque ninguém lhe havia dito que Connery estava prestes a revelar casualmente que Henry Jones pai também tinha sido amigo de Elsa. A equipe perdeu a compostura. O elenco perdeu a compostura. As filmagens pararam completamente porque simplesmente não havia como continuar. O set teve que esperar as risadas passarem antes que alguém conseguisse manter a seriedade novamente. O que torna tudo ainda mais impactante é a complexidade da situação. É engraçada por si só. É ainda mais engraçada quando você vê a reação genuína de Ford. E é ainda mais engraçado quando você percebe que a piada é especificamente sobre Indiana Jones, o arqueólogo viajante. Ele é um aventureiro, um cara que dá socos em nazistas e que sempre é superado romanticamente pelo seu pai acadêmico, que usa terno de tweed. A elegante cena do Zeppelin foi filmada sem calças. A sequência do Zeppelin em A Última Cruzada é um dos momentos mais refinados do filme. Harrison Ford e Sean Connery sentados um de frente para o outro como verdadeiros cavalheiros, compostos, dignos, completamente sem calças. O set estava brutalmente quente. Luzes de estúdio acesas na potência máxima, figurinos de época pesados, e uma cena que deveria transmitir a sensação de uma altitude de cruzeiro elegante, enquanto todos os envolvidos eram lentamente cozidos vivos. Sean Connery avaliou a situação, tomou uma decisão rápida e tirou as calças. Harrison Ford entrou, deu uma olhada no que Connery estava escondendo debaixo da mesa e precisou de um instante. Connery, apparently, apresentou seus argumentos com total sinceridade. A câmera nunca desce abaixo da mesa. O público não vê nada e todos conseguem terminar a cena sem sofrer com o calor. Ford ponderou sobre isso por aproximadamente 5 segundos e chegou à única conclusão lógica possível. Calças fora. Justo. Sabe, compartilhar suas aventuras é uma experiência interessante. 2 das maiores estrelas de cinema do planeta sentaram-se ali, de camisa, e protagonizaram uma das falas mais memoráveis de toda a franquia. E ninguém na sala de cinema fazia a menor ideia. A cena parece impecável, sem pressa e totalmente civilizada, porque é isso que uma boa atuação faz. E também porque o operador de câmera tinha instruções muito claras sobre para onde não apontar. Eles construíram um tanque de 28 toneladas do zero. A perseguição de tanques no deserto em Batman. A Última Cruzada faz com que os efeitos especiais modernos pareçam ter se safado de alguma coisa. Parece real porque, essencialmente, a produção construiu o tanque do zero. A base era uma escavadeira em funcionamento, que a equipe transformou em uma máquina de aço de 11 metros e 28 toneladas capaz de se mover pelo terreno acidentado do deserto sem se desintegrar. Alguém olhou para um equipamento pesado de construção e decidiu que o próximo passo lógico seria fazê-lo parecer com um veículo da Segunda Guerra Mundial e, em seguida, transportar atores em cima dele. Levá-lo até o set de filmagem foi uma verdadeira odisseia. O tanque teve que ser transportado inteiro, levado de avião até Alria em um cargueiro e depois içado em um caminhão-plataforma. Uma vez operacional, o tanque apresentou 2 falhas durante as filmagens. A mais notável foi a explosão de 2 válvulas de refrigeração devido ao derretimento da solda e sua mistura com o óleo. Para uma máquina de metal personalizada de 28 toneladas sendo transportada em condições de calor intenso e terreno acidentado com alguns membros da equipe a bordo, é quase inacreditável. A produção também construiu várias versões. Um tanque em tamanho real para as sequências de ação e uma seção superior de alumínio mais leve para as cenas de close-up, para que os atores não tivessem que atuar ao lado de uma estrutura que representasse um risco. E uma miniatura para a sequência do penhasco no final. 3 construções separadas para um único veículo, porque o comprometimento em fazer tudo certo não tinha limites. A sequência final ainda impressiona décadas depois justamente porque a ameaça era real. Quando a Índia está pendurada naquela coisa, não há nenhum truque visual para suavizar a tensão. O tanque era real, o deserto era real e as cenas de ação eram exatamente tão perigosas quanto parecem.
uma ponte invisível enganou a todos. O salto de fé é uma das grandes ilusões cinematográficas de toda a franquia. Indiana Jones parado à beira de um abismo sem fundo. Nada abaixo dele além de ar e poucas chances. Mesmo assim, ele dá o passo. Parece mágica. Na verdade, era isopor. A ILM construiu um cenário em miniatura de 2,7 metros de altura por 4 metros de largura, com a face da rocha esculpida em isopor, e então contratou o artista Paul Hust para pintar a ponte à mão, olhando diretamente através da câmera de segurança. Ele pintou exatamente o que via embaixo dela, reproduzindo cada sombra, cada textura, cada rachadura na parede do canyon atrás dela. Daquela posição específica da câmera, a ponte desaparecia completamente no fundo. Bastava mover a câmera 5 centímetros em qualquer direção e toda a ilusão desmoronava, revelando-se um adereço constrangedoramente visível que não deveria estar em um grande filme. Todo o truque dependia de um único ângulo de câmera fixo, um ponto ideal. A margem de erro era praticamente zero. A equipe de efeitos especiais tinha exatamente uma chance de fazer dar certo. E absolutamente ninguém naquele set respirava normalmente enquanto esperavam para descobrir se daria certo. Quando o filme finalmente muda o ângulo para revelar a ponte ao público, é uma mudança deliberada. A ilusão só é desfeita depois de já ter cumprido seu papel. O filme esperou até não precisar mais enganar o espectador, para então mostrar exatamente como conseguiu o feito, o que é simplesmente uma afronta, no melhor sentido da palavra. O som do castelo em chamas parecia vir de um copo de isopor. A sequência do castelo em A Última Cruzada tem muita coisa acontecendo. Fogo subindo pelas paredes. Os irmãos Jones amarrados costas com costas. Uma lareira giratória que, de alguma forma, se torna a melhor opção de fuga. A lareira giratória era um elemento mecânico real do cenário. Uma estrutura giratória totalmente funcional construída nos estúdios Elstree, na qual Ford e Connery foram realmente presos e girados diante das câmeras. As fotos de produção do BFI confirmam exatamente isso. Duas das maiores estrelas de Hollywood fisicamente unidas em um adereço giratório, filmando em uma sala que estava sendo incendiada ao seu redor. A sequência do incêndio foi deliberadamente reservada para o final das filmagens no castelo, o que demonstra o quanto a equipe confiava que o cenário se comportaria bem. O fogo em si parecia convincente. O som que ele produzia na tela é uma história completamente diferente. O designer de som Ben Burtt, responsável por alguns dos áudios mais icônicos da história do cinema, precisava do som certo para um castelo em chamas. A solução dele foi manipular digitalmente o ruído produzido por um copo de isopor. Só isso. O crepitar e o rugido do fogo que preenchem a cena e transmitem cada momento de urgência vieram de alguém trabalhando por cima do som de um copo de café de isopor. Em 1988, a produção cinematográfica prática era essencialmente uma competição entre o que se podia construir fisicamente e o que se podia simular criativamente. A lareira do castelo venceu em ambos os quesitos. A lareira giratória era completamente real e o som da chama foi inteiramente inventado. Incrível. Harrison Ford basicamente se contratou. Interpretar uma versão mais jovem de um personagem já consagrado é uma armadilha da qual a maioria dos atores não consegue escapar facilmente. River Phoenix não teve esse problema. E grande parte disso se deve ao fato de Harrison Ford tê-lo apresentado pessoalmente ao projeto. Os dois já haviam trabalhado juntos em A Costa do Mosquito, onde interpretaram pai e filho. A recomendação de Ford a Spielberg não se baseava na atuação de Phoenix, mas era algo mais específico. Ford disse-lhe diretamente: "O cara que mais se parece comigo quando eu tinha essa idade é um ator chamado River Phoenix." Spielberg conheceu Phoenix, concordou e o escalou para o papel. O que Phoenix fez em seguida é o que torna tudo digno de nota. Em vez de se limitar a imitações, reproduzindo a voz e as expressões de Ford, Phoenix estudou Ford discretamente entre as filmagens na Costa dos Mosquitos. A postura, a atitude, a energia peculiar de um homem improvisando em meio a uma crise, enquanto, de alguma forma, irradiava confiança. Então Spielberg pediu a Ford que passasse uma semana no set dirigindo Phoenix pessoalmente. Eu queria ter certeza de que ele acertaria os movimentos. Ford disse que o resultado final é uma das transições de personagem mais convincentes que a franquia já fez. Você assiste a sequência de abertura e não perde um segundo sequer se adaptando. Simplesmente funciona. Uma pausa rápida se vocês estão prontos para se juntar à nossa expedição. Deixem o like e se inscrevam no canal. Temos muito mais caos dos bastidores a caminho.
e vocês definitivamente não vão querer perder a próxima aventura. Já que estão aqui, ativem o sininho e deixem nos comentários qual a sua cena favorita de A Última Cruzada. De volta à contagem regressiva. Precisamos chegar a Hate a tempo. O problema dos ratos que ninguém pediu. A sequência das catacumbas em A Última Cruzada não é nada sutil. Indy cai no túnel e é imediatamente cercado por uma verdadeira infestação de ratos. Eram aproximadamente 5.000 ratos de verdade. A produção não podia simplesmente usar ratos selvagens. Ratos de rua vêm carregados de doenças, não têm o menor interesse em seguir instruções e apresentam um comportamento problemático que não se encaixa bem no cronograma de uma filmagem. Então, a produção optou pela alternativa completamente razoável e os criou especialmente em condições controladas. A Lucasfilm encomendou 1.000 ratos para começar. A situação piorou porque os ratos são muito bons em uma coisa específica. E quando as filmagens começaram, a população havia quintuplicado. A equipe encomendou um problema com ratos e recebeu 5 vezes mais ratos, sem custo adicional. Verdadeiramente horrível. Os ratos também tomaram pelo menos uma decisão de elenco antes de Spielberg. A atriz Amanda Redmond foi inicialmente convidada para o papel de Elsa Schneider, mas recusou prontamente. O motivo? Uma fobia genuína de ratos e nenhum interesse em tê-los rastejando sobre sua cabeça durante as filmagens. Alice e Duty ficaram com o papel para as cenas de incêndio. A produção substituiu os ratos por 1.000 ratos mecânicos, e os sons não eram de ratos. A equipe de áudio usou sons de galinha acelerados porque, aparentemente, ratos reais são silenciosos demais para transmitir o nível apropriado de pavor. A cena final conta com 5.000 ratos vivos, 1.000 ratos mecânicos e galinhas fazendo vocalizações reais. De alguma forma, continua sendo uma das sequências mais impactantes de toda a franquia. A cena com os pássaros foi mais ousada do que parece. Há um momento em A Última Cruzada em que Henry Jones Pye acena com seu guarda-chuva para um bando de gaivotas. Os pássaros se dispersam na trajetória de um avião nazista que se aproxima e tudo acaba dando errado para os nazistas da melhor maneira possível. É rápido, inteligente e parece quase sem esforço na tela. Chegar lá foi uma história completamente diferente. Gaivotas de verdade estavam fora de questão. Gaivotas simplesmente não podem ser treinadas. E mesmo deixando isso de lado, elas provaram isso imediatamente ao se recusarem a voar na primeira tomada. A equipe substituiu as aves falsas colocadas no banco por um pequeno grupo de pombas escondidas sob um lençol. Quando chegou o momento, as pombas foram soltas e punhados de penas brancas foram lançados ao ar simultaneamente, da distância certa e com uma edição cuidadosa. A ilusão foi bem convincente. Para a colisão real com o avião, a ILM cuidou das tomadas mais próximas, lançando cruzes cobertas de penas diretamente sobre a câmera. Um truque simples e barato que, na tela, dá a impressão de pássaros batendo no vidro da cabine. A camada de áudio completou a ilusão. Os sons na cena final são vocalizações reais de gaivotas sobrepostas a imagens de pombas soltas sob comando, debaixo de um lençol, atingindo um avião representado por adereços cobertos de penas, lançados em direção à lente. Pássaros cenográficos, algumas pombas treinadas, penas soltas e áudio de gaivota emprestado. Tudo reunido em uma piada de 4 segundos que a maioria do público assistiu uma vez e passou adiante sem pensar 2 vezes. Havia um gênio não creditado por trás das melhores falas. A Última Cruzada não se parece com diálogos típicos de filmes de ação. É muito mais complexa do que isso. Os insultos são envoltos em arrogância acadêmica e cada argumento parece ter cerca de 30 anos de história não resolvida alimentando-o silenciosamente. Isso não é algo que surge do nada em um roteiro. Esse é Tom Stoppard. Se esse nome parece pertencer a uma conversa completamente diferente, bem, pertence mesmo. Stoppard escreveu: Rosen C.R. e Guildenstern are dead. Ganhou o Oscar por Shakespeare in Love e é amplamente considerado um dos maiores dramaturgos do século XX. Ele foi contratado tardiamente para aprimorar o roteiro de A Última Cruzada, o que acabou sendo um uso bastante generoso da palavra aprimorar. Ele reescreveu partes significativas dos diálogos e fez tudo sob o pseudônimo de Barry Watson. Sem nenhum crédito em seu nome verdadeiro na versão final do filme, Spielberg afirmou isso claramente mais tarde. Tom é praticamente responsável por cada linha de diálogo. Ele recebeu $120 mil americanos pelo trabalho. Depois que o filme se tornou a maior bilheteria de 1989, ele recebeu um bônus de $1 milhão. Um dos roteiristas mais aclamados da atualidade entrou discretamente em uma franquia de ação de sucesso sob um pseudônimo.
reescreveu quase todas as falas que o público ainda cita hoje e garantiu o que equivale a uma última risada muito satisfatória ao sair de cena. Ninguém no cinema fazia ideia. A Última Cruzada foi a turnê de desculpas cinematográfica de Spielberg. Indiana Jones e o Templo da Perdição foi longe. Longe disso. Estamos falando de escravidão infantil, sacrifício humano e um vilão arrancando casualmente o coração ainda pulsante de um homem como se fosse algo perfeitamente normal. A reação negativa foi tão forte que ajudou a criar a classificação PG-13, com os filmes Indiana Jones e o Templo da Perdição e Gremlins lançados com 2 semanas de diferença no mesmo verão. Steven Spielberg sabia disso melhor do que ninguém. Ele os considerou sombrios demais, subterrâneos demais e horripilantes demais. Saiu do projeto criativamente exausto e sem nenhum entusiasmo para um terceiro filme de Indiana Jones. Ele havia prometido a Lucas uma trilogia, então já estava comprometido. Só precisava de um motivo para se importar de verdade novamente. O desenvolvimento não foi fácil. A primeira proposta de Lucas era uma história sobre uma mansão assombrada. Spielberg a rejeitou imediatamente. Muito próxima de um poltergeist e uma ideia péssima. Vários roteiros e versões depois, surgiu uma história sobre um pai e um filho. Foi isso que fez Spielberg voltar com tudo. A Última Cruzada foi concebida deliberadamente como uma correção de rumo, um retorno à energia mais leve e aventureira de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Os nazistas voltaram, as viagens pelo mundo voltaram. A sensação de que ninguém estava prestes a assistir a algo profundamente traumatizante voltou junto. A Última Cruzada foi o botão de reinicialização de Spielberg, e funcionou. Ele ajeitou a gravata e disse, tudo bem, vamos fingir que isso não aconteceu. Este filme transformou um lugar real em um destino imperdível da noite para o dia. O Tesouro de Petra, na Jordânia, está naquele desfiladeiro há cerca de 2000 anos antes de Indiana Jones chegar lá. Arqueólogos sabiam disso. Viajantes experientes sabiam disso. O espectador médio em 1989 não fazia a mínima ideia de que aquilo existia. Então, Batman. A Última Cruzada chegou aos cinemas e isso mudou quase que imediatamente. A revelação é uma das grandes tomadas de locação do cinema daquela época. A câmera segue Indy por um estreito corredor de um canyon e, de repente, a fachada se abre. Essa enorme estrutura, elaboradamente esculpida, brilha sob o sol do deserto, como se estivesse esperando especificamente para ser descoberta por alguém a cavalo. Spielberg retratou Petra como a entrada para o lugar mais importante da Terra. Ok, no contexto do filme, era de fato verdade. O público saía dos cinemas direto para as agências de viagens. Antes do filme, apenas alguns milhares de visitantes faziam a viagem a Petra anualmente. Esse número cresceu desde então para quase 1 milhão por ano. O local acabou conquistando um lugar na lista das novas 7 maravilhas do mundo, uma distinção que deve, pelo menos em parte, a Harrison Ford, que chegou a cavalo com ar determinado. A produção obteve acesso privilegiado por meio da família real jordaniana, com o rei Hussein e a rainha Noor recebendo o elenco e a equipe como convidados pessoais. A rainha ocasionalmente dava carona a Spielberg até os locais de filmagem. O rei emprestou à produção os 4 cavalos usados nas sequências do templo em Petra, um gesto generoso que acabou se tornando a campanha de turismo mais eficaz pela qual o país nunca precisou pagar. Até hoje, os visitantes que chegam a Petra se referem a ela como o Templo de Indiana Jones. Tecnicamente, é um túmulo. Ninguém se importa muito com isso. Honestamente, quem pode culpá-los? A despedida mais lucrativa da história de Hollywood, até deixar de ser. Quando A Última Cruzada chegou aos cinemas em 1989, Spielberg e Lucas selaram o projeto com um aperto de mãos. Este foi o fim. O cinema independente se despediu. A trilogia estava completa. Ninguém precisava revisitá-la. E por 19 anos, ninguém precisou. Então, em algum momento do início dos anos 2000, Hollywood olhou para sua lista de projetos em desenvolvimento, entrou em pânico silenciosamente e recorreu à empoeirada lista de franquias adoradas que não eram tocadas há décadas. Rocky retornou em 2006. Sylvester Stallone voltou a calçar as luvas após um hiato de 16 anos e entregou um filme realmente decente que ninguém esperava. Duro de Matar retornou em 2007, 12 anos após o último filme, e arrecadou mais de 380 milhões de dólares em todo o mundo. Star Wars já havia dado início a essa tendência com os prelúdios em 1999. A mensagem era clara.
O público certamente compareceria para ver algo que já amava, contanto que não fosse completamente arruinado. Indiana Jones observou tudo isso, sentou-se para tomar seu café e disse: "Segurem meu chapéu." O Reino da Caveira de Cristal chegou em 2008, 19 anos após a despedida, e arrecadou quase 790 milhões de dólares no mundo todo. A crítica tinha suas opiniões. O público tinha suas opiniões. Havia crânios alienígenas envolvidos, uma geladeira e uma conversa que não teremos hoje. Provavelmente para o melhor. Então veio 2023, Dial of Destiny. Harrison Ford aos 80 anos. One More Ride, um orçamento de produção de quase 300 milhões de dólares, que inflou para mais de 400 milhões quando todos os custos foram contabilizados, e uma bilheteria mundial de pouco mais de 384 milhões. Os números não eram os que ninguém esperava, e o estúdio sabia disso. A franquia, que havia sido definitivamente encerrada em 1989, retornou 2 vezes. Arrecadou mais de $1 bilhão com os 2 filmes e, mesmo assim, conseguiu fazer com que o segundo retorno parecesse um assunto complicado de se discutir em uma reunião. Algumas despedidas são definitivas, outras não, e algumas acabam se tornando lições muito caras sobre a diferença. O Santo Graal foi concebido para decepcionar você de propósito. O Santo Graal é o motor de toda a saga A Última Cruzada. Cada perseguição, cada nazista com uma prancheta, existe porque alguém quer pôr as mãos nesse artefato. O filme passa 2 horas construindo essa expectativa. O público é preparado para algo extraordinário. É um cálice de barro, gasto, simples e completamente banal. Algo que passaria despercebido num leilão de bens de família. Isso foi totalmente intencional. O diretor de arte cercou o verdadeiro Santo Graal com todas as outras opções imagináveis. Banhado a ouro, cravejado de joias. Ornamentado o suficiente para fazer um pirata se sentir mal vestido. O vilão entra, examina a mesa e se dirige imediatamente para o candidato de aparência mais impressionante na sala. É o erro mais caro do filme, e ele o comete com total confiança. Indy, baseando-se em tudo o que aprendeu com o pai, ignora todo o espetáculo e escolhe a única xícara que parece pertencer a alguém que não possuía mais nada. Uma xícara de carpinteiro. O design é uma armadilha deliberada, construída sobre a premissa de que pessoas em busca de poder sempre se apegarão ao que mais se assemelha a poder. A genialidade da escolha reside no fato de que ela também funciona com o público. Todo o instinto desenvolvido ao assistir filmes de aventura nos diz que o objeto importante deve se revelar. A Última Cruzada constrói o Graal especificamente para frustrar esses instintos e, em seguida, transforma essa frustração no próprio objetivo. O verdadeiro prêmio nunca teria a aparência de um tesouro. É isso que diferencia as pessoas que encontram a solução daquelas que não conseguem sair da sala. Bela jogada! E é isso aí. 15 fatos estranhos e curiosos sobre Indiana Jones em A Última Cruzada. O filme que deveria ser o fim de muitas maneiras, ainda é. Indy se despediu em 1989. E nada que veio depois conseguiu igualar o que foi deixado naquele desfiladeiro. Inscreva-se, deixe seu fato favorito nos comentários e compartilhe isso com alguém que ainda se emociona demais quando toca o tema do John Williams. Sem julgamentos. Até a próxima. Escolha com sabedoria.